Boa tarde. Eu nasci no México, em uma das cidades mais antigas das Américas, San Cristóbal de las Casas, fundada em 1521. Meus pais eram de origem holandesa e americana e foram missionários no estado de Chiapas, que é o estado mais para o sul do México. Então, quando me perguntam quem sou eu, sempre falo que sou um mexicano-americano de descendência holandesa, cara de gringo, sobrenome holandês e coração mexicano. É sempre uma alegria estar no Brasil. Ainda que seja de modo virtual, é uma grande alegria para mim participar nesta rede conferência da Faculdade Teológica Sul-Americana. Conheço e admiro a FTSA desde os seus primórdios. A princípio de 1990, quando o Dr. Antônio Carlos Barro estudou comigo no Seminário Fuller. Tenho uma amizade com o Dr. Antônio Carlos Barro e com o Dr. Jorge Barro, também com os professores da FTSA, e também ministrei cursos e palestras nessa instituição. O tema desta rede conferência é muito importante. Por uma igreja poderosa em palavras e obras. Como este é o tema da primeira palestra, então quero falar sobre as qualidades ou características dos seguidores de Cristo. Nessas duas conferências ou palestras, eu vou seguir um padrão: contexto, texto e comissão. Faz tempo que eu escrevi um livro que ainda só existe em espanhol: Missão e Comissão, Histórias da Minha Terra. Infelizmente, neste momento está fora de impressão e só pode ser adquirido no formato digital. Nele sigo o mesmo formato: contexto, texto e comissão. Vamos fazer isso nas duas palestras. Brevemente considerar aspectos do nosso contexto histórico e cultural. A partir dessas observações, analisar uma passagem bíblica e logo pensar no que o texto bíblico nos mostra sobre a nossa missão e comissão hoje. Para construir igrejas poderosas em palavras e obras, necessitamos transformar nossa forma de entender o Evangelho. E estamos pensando na transformação de nossas famílias, vizinhança, cidades, nações que necessitam da presença de igrejas poderosas em palavras e obras. Falaremos sobre o nosso contexto nessa primeira palestra. Nesses dias estranhos e difíceis, eu escuto frequentemente a palavra, ou melhor, a pergunta: para que serve a igreja? É uma pergunta que me fazem na minha terra, no sul do México, e continuam fazendo ao redor do mundo. Para que serve a igreja? Em muitos contextos se perguntam: há benefício para a nossa vida familiar, nossos vizinhos, nossas cidades, nossa nação pela presença da igreja? Temos um ditado popular que diz assim: entre o que se diz e o que se faz, há um longo caminho. Ou seja, em muitos casos, há uma distância entre o que se diz e o que se faz. O enfoque dessa rede conferência é pensar sobre uma igreja poderosa em palavras e obras.
Ou seja, estamos considerando a relação que deve existir entre o que a igreja diz e o que ela faz. Na América Latina, herdamos a conquista das Américas pela Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. Uma fé imposta com pouca mudança de opinião. Por exemplo, em San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no sul do México, onde eu cresci, a religião europeia foi imposta à força pelos conquistadores. Uma instituição religiosa foi imposta às culturas das civilizações antigas. Essa situação continua até hoje. A situação na América Latina é uma religiosidade popular de 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Ser um crente, ser um seguidor ou seguidora de Jesus Cristo é mais do que aceitar algumas ideias. É uma forma de viver, de agir. É uma nova forma de viver que flui de um coração transformado. Nessa mudança de coração, o Espírito Santo faz com que a pessoa demonstre novas características, que viva de modo diferente. A igreja não se constitui de edifícios dos padres ou pastores ou do clero, ou nem dos programas ou dos orçamentos. Apesar de dedicarmos muita energia, recursos, gente, dinheiro para sustentar todo esse andaime, a igreja é composta pelos membros. Os membros são a igreja. Então, ao falar sobre uma igreja poderosa em palavras e obras, estamos falando sobre nós mesmos. Estamos falando sobre qualidades ou características de seguidores de Cristo. Isso enquanto ao contexto. Quero apontar um texto que faz referência a essa situação. Filipenses 4, 4-9. Qualidades, características dos seguidores de Cristo. Eu, por muitos anos, pensei no apóstolo Paulo como um teólogo que estudou com Gamaliel, um dos grandes pensadores judeus da sua época, evangelista, pregador, e, na verdade, Paulo foi tudo isso. Mas Paulo também foi um homem de negócios, um empreendedor. Ele tinha seu negócio, sua empresa, sua companhia, sua corporação, se podemos chamar assim, com uma equipe de empregados. Ele fazia tendas, mas não eram como essas tendas de acampamento, de passeio, de camping. Era de material grosso, feito com lona, que eram usados no mercado ao ar livre nas cidades. Assim, o vendedor chegava no mercado público e colocava essa sua armação de madeira, com bases de madeira, uns pedaços de pau de um lado, outros pedaços de outro. Então logo colocava a lona em cima dessas madeiras. E essas lonas eram muito bonitas, com bordados, com frisantes de ouro, com muitas cores. Paulo, em suas viagens missionárias, seguia as rotas do comércio. Cada viagem missionária de Paulo seguia uma rota comercial. De domingo até sexta-feira, ele planejava os seus negócios. E em Filipe, Lídia foi contratada por ele, vendendo para Paulo uma tinta de cor púrpura. Em Éfeso, Paulo se uniu com Áquila e Priscila como seus sócios. Assim, Lucas nos mostra algumas indicações dos tipos de negócios que Paulo fazia. No livro de Atos, Lucas conta a história da primeira visita de Paulo a Filipe. Filipe era uma cidade comercial que conectava as cidades do leste do Império com a capital Roma. E o caminho da rota comercial passava pelo meio de Filipe
E era uma religião de minas de ouro. Havia muito comércio e havia bastante riqueza. Era uma cidade reconhecida como colônia de Roma e havia um agrupamento de soldados e militares aposentados que viviam então na cidade, também na mesma época de Paulo. Nessa mesma época, a cidade de Filipe tinha aproximadamente 50.000 habitantes. Paulo escreve a carta à igreja de Filipe aos filipenses enquanto está preso na prisão de Roma. Paulo escreve a militares, romanos, gregos, empresários, homens e mulheres de negócios. Escutemos o que Paulo diz a eles enquanto está na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Paulo está enfatizando 3 aspectos dos seguidores de Cristo. Em primeiro lugar, o texto nos diz que os seguidores de Cristo são agradecidos. O tema principal da carta de Paulo aos Filipenses é o gozo ou alegria. O tema aparece 16 vezes na carta, que é essa carta de 4 capítulos de Filipenses. Capítulo 2 e 18, regozijai-vos. Já no capítulo 3 e 1, alegrem-se. Nos capítulos 4 e 1 e 4 e 4, novamente regozijai-vos. Regozijai-vos. Os seguidores de Cristo são agradecidos, demonstram apreço, demonstram respeito. Aprendemos com os outros, apreciamos o impacto que outras pessoas têm sobre as nossas vidas. Aprendemos com os outros as qualidades e características dos seguidores de Jesus Cristo. Irmão e irmã, amigo, eu convido você, após essas palestras, tome um momento e pense, e lembre-se, pense em uma pessoa que foi influente em sua vida. Você está onde está porque alguém se interessou por você e te ajudou, te acompanhou, te mostrou o caminho, te deu encorajamento. Em quem você pensa? Lembre-se do nome. Se possível, chame essa pessoa por telefone ou envie a ele um e-mail. Envie uma carta para dizer obrigado. Obrigado pela influência positiva que essa pessoa teve em sua vida. Quem influenciou a sua vida? Gratos. O segundo aspecto que Paulo enfatiza é que os seguidores de Cristo são transformados. Pense nisso. Aqui está Paulo na prisão em Roma, escrevendo aos soldados e militares, aos aposentados em Filipos, os empresários, e ele diz a eles, ele dá a estas pessoas as qualidades de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é gentil, tudo que é de bom nome. Se houver alguma virtude, se há algo digno de elogios, sobre isso pense.
Nós nos concentramos, pensamos, focamos a nossa mente nessas qualidades, escolhemos viver desta forma e buscamos expandir e aprofundar essas qualidades que Paulo menciona. Essas qualidades são vividas e precisam ser realmente vistas e são boas. São boas para a pessoa, para a família, para a comunidade, para a nação. São eficientes, são construtivas, são transformadoras. Estas qualidades, pensa, se você tem um trabalho a ser feito e o designa ao seu funcionário e diz ao seu trabalhador o que ele deve fazer. Se ele fizer bem, excelente, tudo eficiente, tudo foi bem feito. Se você promete fazer algo e não faz, se cria dificuldades. É interessante pensar como seria se em nossas cidades as pessoas, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, todas as pessoas em seus trabalhos, na escola, no bairro, pensa como seria se todo mundo vivesse de tal forma que tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for gentil, tudo que for de bom nome, se houver alguma virtude, se houver algo digno de louvor, e nisso pensemos, imagine se cada pessoa em sua cidade demonstrasse em sua vida o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, temperança. E mais, imagine que todos em sua cidade morassem perto dessas características ou qualidades. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de bom nome, de virtude, de louvor. Acho que teríamos outro mundo. Para que serve a igreja? A igreja oferece outro caminho, outra vida, que essas qualidades que o Espírito Santo produz. Os seguidores de Cristo são gratos, número 1. São transformados, número 2. E número 3, são exemplos a seguir. Nesta passagem, Paulo nos diz essa frase que me pegou de surpresa quando li pela primeira vez. O que você aprendeu, recebeu, ouviu em mim? Fazer isso, e o Deus de paz estará com vocês. Quando eu li pela primeira vez essas palavras do Paulo, pensei, que egoísta, que orgulhoso, que diz que eles sejam imitadores dele. Em Filipenses 3:17, ele diz o mesmo, ele repete. Mas com o tempo fui aprendendo. O que acontece quando o Espírito Santo produz essas qualidades, características em nossas vidas? Nós podemos servir de exemplo. Podemos convidar outros a imitar ou copiar o que eles viram em nossas vidas. Isso porque essas qualidades transformam toda a vida. Muda a vida familiar, o bairro, a cidade e a nação. Muda quando as pessoas começam a viver estas qualidades. A mudança de coração transforma a maneira de viver. Os seguidores de Cristo vivem no Evangelho, não só em palavras, mas também em obras. Procuramos viver o que dizemos. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Percebam que eu estou repetindo várias vezes. Porque se vivermos desta forma, podemos pensar em nossos filhos, filhas, netos, vizinhos, companheiros ou companheiras de trabalho, amigos.
Eles podem seguir nosso exemplo, porque nós seguimos a Cristo. Nós falamos que existem 3 ideias que Paulo sugere. Nesta palestra, estamos pensando no contexto, depois no texto e ouvindo a Paulo, em 3 ideias que ele nos dá nesta passagem. Que os seguidores de Cristo são gratos, os seguidores de Cristo são transformados, e nisto pensai. E terceiro, o terceiro aspecto que Paulo enfatiza é que os seguidores de Cristo, estes são exemplos a serem seguidos, a serem imitados, a serem copiados. E eu estava falando isso, que no começo, quando percebi que Paulo escreve isso, o que você aprendeu e recebeu e ouviu de mim, isto fazei, e o Deus da paz estará com você. Primeiro pensei que era egoísta, orgulhoso, mas não é assim o pensamento de Paulo. A ideia é que se nós exibirmos estas qualidades por meio da obra do Espírito Santo em transformar nossas vidas, nisso pensando, merecemos ser imitados e queremos ser imitados. Eu estou aprendendo a ser avô. Atualmente, eu tenho 5, 8, 9. Tenho 9 netos. Estou aprendendo a ser avô. E é incrível como eles imitam rápido alguém. E se eu quiser que eles exibam certas qualidades pessoais, eu preciso vivê-las. E se eu as viver, meus filhos e netos irão me imitar. O terceiro, Paulo nos diz, repetindo, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, o que é amável, o que tem bom nome, se há virtude alguma, se houver algo digno de louvor, concentre-se nisso. Nisso pensai. Eu ainda tenho 10 minutos para contar a história, que é de um dos heróis da minha terra. Essa pessoa que teve grande influência na minha vida se chamava Dom Manuel Pinto. Dom Manuel Pinto era um senhor da minha igreja, era um crente em Cristo. No México nós dizemos que ele trabalhava como albañil, mas é pedreiro em português. Pedreiro. Trabalhava com pedras, construía casas. Dom Manuel Pinto, eu lhe conheci com as mãos dele cheias de cortes e cicatrizes, os pés também cortados por ele trabalhar com areia, com aquecimento, com cimento, o rosto enrugado do sol, um semblante muito pesado, como se fosse uma pele seca, mas com grande coração. E Dom Manuel Pinto ia para a serra para construir casas e carregava sua Bíblia. Quando eu era criança, ele saía e às vezes passava 3 meses para construir uma casa em alguns ranchos. E depois de alguns meses, ele voltava lá em casa. Ele batia na porta e perguntava se o Dom Gerardo, meu pai, estava, o irmão Gerardo.
E saía meu pai e Dom Manuel, e eu me lembro dele dizer: veja, irmão Gerardo, eu parti em 11 de abril a San Martín, ou o nome de alguma outra colônia, e lá tem uma família interessada no Evangelho. Por que você não vem comigo e vamos passar a eles o filme da vida de Cristo e que nos acompanhe o pastor para que possamos explicar a Bíblia? Dom Manuel Pinto tocava a vida de muita gente. E ele também construiu, acho que contamos 36 templos. Construiu Dom Manuel Pinto. Há alguns anos, eu estava falando sobre Dom Manuel, mensageiro de Deus, com um grupo de cerca de 35 jovens que estavam se preparando para o ministério. E eu começo a falar sobre Dom Manuel Pinto. E um dos jovens para e diz: irmão Carlitos, você não sabe nada sobre Dom Manuel Pinto. Eu digo: como assim? E o jovem diz: olha, vou lhe contar. Dom Manuel Pinto morava em uma pequena cidade chamada Las Margaritas. Ainda existe essa cidade. Esse jovem diz que Dom Manuel Pinto fazia: se conseguisse algum trabalho para construir uma casa na montanha, ele buscava no povoado um jovem que estivesse fazendo maldade. Um jovem, como dizemos no México, um jovem mal criado. Um jovem que ninguém queria confiar nele. E aqueles jovens ali parados, que estavam estudando nesse curso bíblico, me disseram: irmão Carlitos, Dom Manuel buscava um malfeitor, e dizia: olha, você quer um emprego? E como não havia trabalho, esse jovem dizia: sim. Olha, amanhã, às 4 horas da manhã, eu te busco. E o jovem nos contava essa história, disse: Dom Manuel levou uns 3 meses na serra para construir uma casa. E ele levava o jovem. E durante o primeiro mês, Dom Manuel Pinto dizia: olha, traz o martelo, traz a serra e traz isso, traga-me a pedra. E toda vez que ele trazia algo, Dom Manuel dizia: olha, jovem, o que vai fazer da sua vida? Você tem um bom corpo, tem uma boa cabeça, o que vai fazer da sua vida? E o jovem que está contando a história continua e diz: olha, irmão Carlitos, no segundo mês, toda vez que esse jovem trazia algo para ele, Dom Manuel Pinto dizia: olha, Jesus quer mudar a sua vida para que você sirva ao Senhor Jesus. Jesus quer mudar a sua vida para ter uma vida melhor. Jesus quer mudar a sua vida. E o jovem segue a história e diz: no terceiro mês, Dom Manuel nos fazia levantarmos às 5 da manhã para um estudo bíblico. Todos os trabalhadores para um estudo bíblico. Um Paulo, o apóstolo do século passado, e diz o jovem, e aí estudando a Bíblia, diz o jovem: eu conheci a Cristo, e naquele momento, entre os 35 jovens irmãos jovens que estavam naquele estudo bíblico, contando a história, pararam mais 7 e disseram: eu também fui com Dom Manuel, eu também fui com Dom Manuel, eu também fui com Dom Manuel. Quando eu vi a história, lembrei-me que quando Dom Manuel estava trabalhando em nossa casa, erguendo uma construção, eu, pequeno, menino de 7, 8 anos, me chamava até ele e dizia: Carlitos, o que vai fazer da sua vida? O que vai fazer da sua vida?
E Dom Manuel foi usado por Deus para demonstrar essas categorias, estas qualidades de um seguidor de Cristo. Observe que a história não termina. Quase nessa mesma época que o jovem contou a história de Dom Manuel, um dia um outro irmão veio à minha casa, bem jovem, e disse: irmão Carlos, eu gostaria que você fosse comigo a uma colônia onde há uma família que quer saber sobre o Evangelho. E era Álvaro, filho de Dom Manuel Pinto. E 2 ou 3 anos depois, eu estava contando a história de Dom Manuel com algumas irmãs que estudavam para ser missionárias. E contando a história, uma jovem se destaca e diz: meu nome é Ruth e Dom Manuel era meu avô. Até a terceira geração, a influência das pessoas. É admirável o que Deus quer fazer. E Paulo e Dom Manuel nos diriam: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, se houver alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Para que serve a igreja, nós perguntamos. A igreja oferece uma nova realidade. Uma nova realidade que pode mudar as nossas igrejas, mas também pode mudar a nossa sociedade e a nossa nação. A mudança começa de dentro para fora, de baixo para cima. Há que se mudar o coração. Nisso pensai. E a igreja que são os membros, você e eu, a igreja se torna poderosa e transformadora quando os seguidores de Cristo vivem, não só apenas falam, mas vivem os princípios de Paulo, a vida de Dom Manuel Pinto, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de bom nome. Se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, amigos, irmãos, amigas, irmãs, eu vos convido, nisso pensai. E Paulo nos diz que a paz de Deus vai nos cercar e nos vai transformar no poder do Espírito Santo.